Então, agora eu ia te perguntar, como vamos que surgiu a ideia de vir de para os Estados Unidos? Tá. Quanto tempo levou esse processo? Uhum. Se foi rápido, se foi demorado? Até essa mudança definitiva aqui para os Estados Unidos. Tá. Nossa, é muito legal falar, porque vem um filme, né? Nesse momento de venda da empresa, lá no Brasil, é engraçado como os Estados Unidos sempre rondou minha vida, vai vendo. Sim. Lembra que lá, quando antes de ir pra Austrália, era Estados Unidos. A menina me enganou, entre aspas, eu fui pra Austrália. Sou grata. Sim. Aí, eu me separei. Eu fui casada 12 anos. E com a venda da empresa, minha cabeça tava, sabe, eu pirei, separei. Tudo bem, hoje eu sou super amiga do meu ex-marido. Que bom. E com isso, eu fiquei livre para voar. Imagina, eu não tinha mais empresa, eu não tinha mais Tinha nada. filhos? Não. Fui ter meu primeiro filho. Aqui? Não aqui, então. mas um pouquinho antes de eu entrar aqui. Tá. Falei, não preciso mais de nada. E na época, olha que curioso, essa empresa que comprou a minha empresa tinha me falado assim, tem um mercado gigante nos Estados Unidos, você não quer ir pra lá? E aí eu peguei pra eles e falei, vocês me dão visto de trabalho. E aí eles falaram assim, não, isso não, você vai aí na cara. Eu falei, não vou sem autorização de trabalho. Sim. Mas quando eu me separei, eu perdi tudo que eu tinha, tá? Pensa que eu não vou só... esses divórcios aí que... Não foi só de divórcio, foi da empresa mesmo. Porque o que aconteceu? Eles compraram a minha empresa, eu perdi a gestão financeira. E como eles tinham funcionários na época, e eles não tinham um CNPJ lá, eu comecei a tomar processo. Sério, Ali? Até hoje. Lá, lá. Não pensa que foi tudo Dolorido flores, isso, não. hein? Ixi, eu tenho uma história pra contar. Tanto é que eles têm um advogado cuidando das coisas, mas assim, até hoje as pessoas pensam... Porque teve processo, porque como fechou na pandemia, eles perderam o controle, ficou no meu nome. Nossa. E no Brasil, eu vou dizer uma coisa, que você que é empreendedor no Brasil, você é um santo, porque é um país que, por exemplo, pela lei, como eu tinha vendido o CNPJ, só que você responde por 2 anos. E eles são um grupo milionário. Não é milionário, eles são o 3º maior grupo de educação do mundo. E eles lavaram as mãos em relação a esse... Cara, eu não falo mal deles, porque assim, o sistema jurídico no Brasil é tão maluco, e eles são tão gigantes, eles são da Inglaterra, que eles não ficam sabendo dos processos. Das coisas que acontecem. Nem eu. Porque eu tô aqui, entendeu? Então, a última vez que eu falei com eles, eu falei, vocês têm que botar um advogado aqui e resolver isso aqui. Claro. Porque daí eles assim, não sabia. Tanto é que teve uma ação trabalhista de acho que quase 1 milhão e tava no meu nome. Nossa, eu falei assim, gente, que loucura isso aqui. Olha a importância da gente tomar cuidado, quem empreende ou quem não empreende jamais... Eu perdi tudo que eu tinha, seu tá? nome ou... Não tem nada. Prestar bastante atenção quando encerra um contrato ou quando vai fazer um contrato. Olha, eu vou te falar uma coisa que aqui, se tiver algum advogado que faça comentário. É tão difícil você ser advogada, porque não pense que eu não tinha contrato com eles. Meu contrato era gigantesco. Bicolunado, em inglês e português, firma reconhecida. E aí? Contrato é uma coisa, agora receber é outra. Nossa, mãe, é verdade. Então, vira um imbróglio jurídico. E sempre parece que eles encontram uma vírgulazinha ali no meio. Eles nem contestaram. O que acontece é que pela natureza da lei, que ela é complicada no Brasil, como eu fiz a venda do negócio, eu respondo. Sim. Só que eu não tinha... A minha conta bancária da empresa, eu virei funcionária deles. Sim. Se eu fosse esse tipo de pessoa do mimimi, eu teria entrado até com uma ação trabalhista. Mas eu virei funcionária deles. Sim. Porque eu virei diretora Latin America. Eu tinha um cargo bom. Só que eu não respondia mais pela empresa. É notório. O pessoal que ainda me procura no Facebook, no Instagram, eu falo, tá aqui o nome deles, gente. São eles donos das escolas que a gente trabalhava. Tem como provar também. Eu tenho milhões de provas. Claro. Eu não tenho, eu sou muito tranquila, porque senão eu nem dava a minha cara aqui. Sim. Porque eu sou totalmente documentada. Como eu sou advogada, eu nunca vou abrir minha boca para falar um negócio na internet que eu não tenha muito documento. Com certeza. Né? Tem inclusive uma ação, né? Entre a gente e tá lá. Entendeu? Então, o que acontece? E essas ações no Brasil vai para mais de 10 anos? Minha filha, senta e chore. Eu não tenho o que fazer. Sim. Eu não tenho o que fazer. Eu coloquei na mão de advogado. Advogado toma conta. Informei eles e eles que se... Eu não tinha o que fazer. Só que quando eu cheguei nesse ponto, eu não tinha nem cartão de crédito. Foi tudo bloqueado. Nossa. Aí vai vendo. Aí, acho que a última coisa que eu pedi no meu ex-divórcio, que eu não fiquei com nada, não tinha nada mais pra tomar, eu falei assim, você me arruma o cartão de crédito pra eu ir pra Miami?
Porque eu sabia que falando inglês é que eu ia me virar. Claro, com certeza. Então eu pedi uma passagem. Olha que coisa. Eu falei assim, cara, eu não vou recomeçar aqui no Brasil, eu vou recomeçar fora. E lá eu me viro. Eu arrumo um emprego no McDonald's. Eu sempre fui assim. Sim, eu não sim, chego com o sim. nariz lá em cima, não importa o que eu era. Eu cheguei a ter 1.500 funcionários. Uau. Eu falei assim, eu chego lá, se eu tiver que trabalhar de faxineira, eu vou me reerguer. Mas Deus... Mas assim, no fundo eu ficava assim... Porque eu comecei a ouvir, olha só. Eu comecei nessa época a ouvir falar do EB2NW. Uau. E aí... não faz tanto tempo isso. Acho que uns 3 anos. Faz que uns começou 3 a anos, falar. faz bem esses 3 anos. Então eu falei assim, então eu vou lá e arrumo um visto, de repente. Porque eles não Claro. queriam me dar, não tinha mais dinheiro, não tinha nada. Sim. E aí, eis que as coisas vão acontecendo. Eu tava com uma passagem pra cá e eu conheci o meu atual marido. Ah, é? É. Juntou. Daí tudo. Aí, quando eu conheci meu atual marido, eu não queria levar ele muito a sério. Eu falei assim, olha, porque eu já tô até de passagem comprada pra ir embora. E aí, ele pegou, sabe, aquelas coisas de paixão fulminante. Ele falou, não vá, eu pago a tua passagem e depois nós vamos juntos. Opa. Porque ele trabalhava em plataforma de petróleo. Então, ele ficava longe, ele fica queria... um tempo fora, Ficava né? fora. Poxa. Aí eu peguei e falei, eu também, tipo assim, na verdade eu falei, eu tô ficando meio doida, e pros Estados Unidos nem dinheiro eu tenho. Né? Então foi meio na que cara e na coragem. eu falei assim, gente, eu não tinha coragem de pedir pro meu pai nada, assim, não tinha como. Aí eu falei assim, tá bom, deixa eu ficar aqui. E aí, Deus foi fazendo as coisas e veio a pandemia. E na pandemia eu fui morar com esse meu atual marido. E Isso no Brasil ainda. tudo no Brasil. E a pandemia veio e aí eu fiquei grávida. Na pandemia. Na pandemia. Sim, não tinha muito o que Não fazer. tinha o que fazer. Eu falei assim, bom... Cansou de olhar série. com 45 anos, primeira vez eu engravidei. Eu achava que não tinha mais como ter filho. Olha Tanto só. é que ele queria, meu marido, e eu falei assim, tá bom, vou enganar ele aí, porque não vai ter filho. Entendeu? não Eu já vai achava que tá acontecer. velho. E de repente tava eu lá e a gente foi morar, ele tem uma propriedade numa reserva ecológica. E a gente foi morar no meio do mato. Não usei uma máscara na pandemia. E foi assim, a vida de sonhos. Que legal. E quando o bebê nasceu, foi acabando a pandemia, eu tava lá, a gente sustentava com o dinheiro dele. E pra eu ter o que fazer, eu comecei a vender colágeno. Olha, que legal. Na internet. Foi aí que meu Instagram voou. Olha que louco isso, porque era aquela coisa de multinível, que eu adoro. E aí fui fazer isso e tal, e fiquei ali, sem eira nem beira. E nisso, ai, meu Deus do céu, muita conversa, né? Minha vida é um livro. Aí entrou uma pessoa que eu conheci na época, nessa empresa, que comprou a minha empresa, eu conheci, ele me chamou e falou, Alessandra, eu queria que você desenvolvesse o mercado aí no Brasil. Eu trabalho para uma universidade americana. Aí eu falei, tá bom, vamos conversar. Falei, de repente eu arrumo um emprego, né? E aí eu peguei e falei com ele, eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa, não vai rolar. Porque aqui no Brasil, o mercado de intercâmbio não é bom para os Estados Unidos, porque não dá permissão de trabalho. E aí ele pegou e falou assim, não, nossa faculdade dá. Eu falei, não é possível. Falei, não é possível. Sim. E aí ele falou, dá, e eu te mostro. E eu fiquei bem desconfiada. Eu falei assim, gente, há 20 anos trabalhando com intercâmbio, eu nunca ouvi falar nisso, né? E enfim, aí eu comecei a desenvolver uma consultoria para ele, ganhar meu dinheirinho ali, tava ali na pandemia, tal, a remoto, ele me pagou para isso. Daí ele pegou e falou assim, Alessandra, você não quer estudar lá e ver com seus próprios olhos? Ter a experiência. Porque ele sabia, ali ele me aliciou, ele sabia meu potencial de vendas. Com certeza. Ele é um grande empresário, assim, dessa área, né? Dono de várias faculdades. E ele trabalha junto até com esse grupo, no final é tudo mundo junto. do business, é o né? mundo do business. Funciona assim. Aí ele falou, eu te dou bolsa. Olha que legal. E aí eu cheguei pro meu marido. Que tremenda oportunidade, Ali. Não dá pra perder. Nossa. Não dava. E eu, mãe, falida, entendeu? Não queria voltar para São Paulo, porque eu tive até ameaça de sequestro. Jura? São Paulo não dava mais para mim. E aí eu peguei e falei, olha os Estados Unidos de novo, batendo na tecla. Não tá... Eu, muito espertinha que eu sou, cheguei pro meu marido, lembra que você prometeu que, né, você ia me pagar Chegou a passagem? a hora. Eu falei, pois bem. E aí eu falei assim, estão me dando essa oportunidade
né? E ele falou assim, pô, mas e meu emprego e tal? Eu falei assim, olha, vamos pensar o seguinte, vamos pensar no moleque, no nosso filho. Sim. Eu acho que assim, Brasil não tem oportunidade para uma criança, entendeu? Ele vai, aqui na ilha é muito legal pra gente, a gente vivia lá com as galinhas, com os peixes, mas e esse menino vai ser o quê quando ele crescer? Claro. Então vamos educar, eu convenci meu marido, assim. E a gente sempre pensa no futuro dos filhos, Não, né? eu falava assim, e eu sim, por mais que eu seja tradutora, a gente fala inglês, né? Só que eu ainda tenho dentro de mim como que fala quando você tem uma frustração? Se você me colocar no meio de um monte de americano aqui no nosso, eu não vou entender o que eles ficam falando um com o outro. Se eles começarem a falar ali piada. Ah, sim, é tudo Não dá. Eles falam no short form. Isso. Se cheio ele de falar gíria. comigo, eu vou entender tudo. Sim, Eu faço sim, reuniões, sim. eu já vim de empresas em inglês. Mas, se eles ficarem entre eles ali, se criança começar a falar coisa, não entendo, eu boio. Sim. Então, eu falei, eu não quero que meu filho passe por isso. Meu filho vai ser native in English. Então, eu falei assim pro meu marido, olha só, você pede demissão lá na Petrobras, ele era mergulhador da Petrobras. E você tem um emprego, cara, que não falta emprego pra você, porque ele é mergulhador de plataforma de petróleo. Nossa, em qualquer canto do mundo Porque ele tem trabalho. Ele também é do mundo, meu marido. Ele teve. Ele falou, ele queria que eu fosse pra Escócia com ele. Nossa. Eu falei, não, você tá louco, né? Frio, é bonito, mas Friozão não gosto. Ele teve proposta pra trabalhar na Escócia, ele teve proposta pra trabalhar no Havaí. Até hoje. Aí já melhorou, né? Já, falei, aí já, mas eu tenho um pouco de medo de vulcão, essas coisas, né? Eu não gosto de nada muito perigoso. É o contrário dele. Ele nada com tubarão, faz todas as Sim, mas ele é loucuras. mergulhador, né? É o segundo emprego, o segundo mais perigoso do mundo. Sim, Aí eu negociei com ele, falei, nós vamos para os Estados Unidos, eu vou ver qual que é desse mestrado aí, entendeu? Se tudo der errado, eu volto com mestrado nos Estados Unidos. Nossa. E a minha cabeça na época tava até pensando pequena, eu tava sendo mãe, eu falei assim, daí eu volto pro Brasil e eu pego um emprego lá e trabalho remoto, e aí se eu ganhar aqui $3.000 é 15 pau por mês e tá bom. Sim. Pra gente viver aqui no Pensando sítio. pequeno, né? Pensando muito pequeno, mas eu tava com uma cabecinha assim, porque eu tava... Nessa época, eu tava por aqui de problema, de empresa, eu não queria mais saber. Eu falei, pô, quando eu achei que eu ia dar a tacada da minha vida, que foi a venda da empresa, a pandemia veio e eles não foram... Mas eles fecharam porque a pandemia fechou tudo. A gente não sabia se ia ter mais intercâmbio. Você imagina? Não tinha como viajar, nada. Não tinha como né? ninguém viajar. Eles viviam de escolas internacionais, Sim. né? E aí eu perdi emprego, perdi tudo. Bom, e aí meu marido topou na hora. Ótimo. Eu não acreditei. E aí eu peguei e falei, vamos fazer o visto de estudante? Não sabia direito como que ia ser. E eu ainda falei pra essa empresa se eles me davam emprego, que eles falaram não. E meu marido tinha uma reserva, né? E aí eu falei, bom, a gente consegue se virar com essa reserva e eu vou arrumar um emprego, porque eu vou ter permissão de trabalho. Pois é, isso aí muda tudo, né? Mudou Ali? tudo, Nossa, mudou quem tudo. vem só para estudar com visto normal, pena aqui, Então, né? quando ele me Porque falou... o custo de vida não é barato, Eu não falei, é você vai baixo. me garantir que eu vou ter uma permissão de trabalho? Ele Olha. falou, garanto. Eu falei, porque aí ninguém me segura. Eu sabia, eu falo Sim. inglês, Nossa. né? Foi em Orlando. Você Eita. sabe que hoje alguém me falou isso e eu falo, eu sou tão grata. Orlando parece que é o lugar no mundo que tem mais geração de vagas de emprego. É, viu só? Porque é a cidade mais visitada do mundo. Então, eu com aquela visão de quem frequentou aqui desde pequeno, eu falava, gente, Sim. Imagina. Que maravilha, não né? tem como. De A fome, eu não vou energia morrer. boa. Tudo tem de bom. emprego. Tem tudo aqui. Ainda mais quem fala inglês, Tem né? tudo aqui. Não, você nem Nossa. precisa falar inglês, né? Porque português, espanhol, mas eu falei assim, pô, eu arranho um bom espanhol. Eu falo inglês, eu falo português, é pra lá que eu vou, entendeu? Nossa, conquista o mundo. É pra lá que eu vou. E aqui eu vim, né? E nós chegamos aqui e com 15 dias que eu tava aqui, eu já tava empregada no escritório de advocacia. Nossa, Ali, que rapidão. Eu já... E qual a faculdade que tu veio? Eu vim estudar numa faculdade em Nova York. Hoje eu não falo muito em nomes, porque eu trabalho com mais de 100. Eles Claro. ficam com ciúmes. Sim. Que legal. E aí você fala, pô, como que você veio estudar em Nova York? Aí comecei a Eles têm entender o híbrido, mercado né? híbrido. Sim, Aí- ainda mais pós-pandemia. E eu nem queria... O nosso, não, sempre foi híbrido, não é de Sempre pandemia. foi. Olha que legal. É porque, assim, você tem filhos aqui, você sabe, né? Sim. Mas após o mestrado, não é igual no Brasil que você vai todo dia na faculdade. Ah, é totalmente É diferente. totalmente diferente. Sim. Então- Aqui é maravilhoso. É maravilhoso. O sistema já é híbrido, né? Sim. E aí, esse dono dessa faculdade, ele falou pra mim,
você vai porque você vai abrir um mercado brasileiro. Eu falei, tá bom. Né, se der certo pra mim, foi minha condição. Eu falei, não me ponha metas, não me coloque nada. Se der certo pra mim, eu vou falar pros outros. Com certeza. Simples assim. E aí, poxa, quando eu vi, nossa, eu com 15 dias aqui, eu com social. Nossa. E eu conversando com brasileiro. Como assim? O pessoal desconfia até hoje. Como assim você com visto de estudante? Mas é aí que tá, Ali. As pessoas desconfiam porque essas coisas que são ótimas, excelentes, normalmente não são faladas. É verdade. As pessoas ficam nessa vibe assim, porque vem pra Orlando e migra, tem que trabalhar na limpeza, sabe? Ou fazer um F1 normal pra garantir um visto. E dificilmente essas oportunidades, essas informações mais precisas são faladas. Muita gente. Quando eu fui lá no programa Canal Perguntas, primeira vez, ele desconfiou e ligou pro advogado na hora, na frente. Falou, Aí o advogado falou, isso daí já existe, né? É que assim, o que eu fiz? Depois que eu consegui a bolsa, aí eu usei minhas, como que eu posso dizer? Minhas habilidades de negociador. Eu cheguei e fiz projeto para as faculdades e eu mostro e falo, olha aqui, ó, o tamanho do mercado brasileiro é esse. Claro. Tem tantos brasileiros aqui precisando disso. Tem brasileiro lá. E o mercado latino. Então, mas eu quero o seguinte, para eu levantar o comercial da tua universidade, eu quero bolsa. Para os meus estudantes. Nossa, que top. É isso que eu faço. Eu falo, então, quando eu comecei na minha faculdade lá em Nova York, fui a primeira brasileira. Hoje eu tenho 150 alunos. Nossa, Ali. Ativos. E nada melhor que ter passado pela experiência. Igual a gente quando foi pra China. A gente teve a experiência aí quando a empresa dizia assim, a gente tá precisando de mão de obra qualificada do Brasil. A gente ligava pros amigos. Então. Aqui é super bom. Você já sabe o caminho. Trazendo gente. Depois, quando nós abrimos a nossa empresa que nós precisávamos contratar, o pessoal do Brasil já sabia que a gente estava um ano lá, estava bem. Se você tinha todo desbravou, né? Aí o pessoal vinha. Porque só passando pelo processo. Só passando mesmo. E falta informação, né? Então, eu comecei a fazer isso, até não comecei profissionalmente. Eu entrei no escritório de advocacia e eu não pensei exatamente em fazer. Eu falei assim, quer saber, eu vou voltar pro direito. Porque na época, eu comecei a ouvir falar de B2NW, eu falei, eu quero saber o que tem por trás desse visto. E aí eu falei, eu vou entrar nos escritórios de advocacia para aprender. Né? Claro. E aí eu comecei, quando o pessoal ia falar comigo, eu era comercial, paralegal, eu falava, mas tem um jeito de você vir também estudar e tal, você pode fazer o EB2, mas se você não tiver certeza ou não qualificar, você tem um mestrado aqui. E aí eu comecei pequenininha, assim, e eu não ganhava nada por isso. Eu indicava o pessoal nas faculdades, né? Sim, pra ajudar realmente as pessoas. E o pessoal, mas como é que é esse visto? É o F1, mas é o F1 Academic. E como é que eu faço? Você faz assim, assim, assado, mas como é que paga? Ninguém sabia nada, porque uma das coisas que é curioso é que as faculdades não estão prontas para dar informação para estrangeiro. Eles não têm um setor comercial. Claro. O business deles é educacional. Tanto é que até hoje o pessoal chega na faculdade, faz uma pergunta, eles não sabem coisa que eu sei. Porque eu desenvolvi um método, né? Graças a Deus. E aí, depois de ser mandada embora, eu fui fazendo... eu sempre fui melhorando. No meu primeiro emprego, eu já ganhei... já me ofertaram a visto de trabalho. O EB3, né? E aí, eu fui pro segundo ganhando o dobro e me ofertaram também. E aí, no terceiro que me ofertaram... que eu fui mandada embora... Aí eu peguei e falei assim, gente, eu tô cansada de dar murro em ponta de faca. Eu vou abrir a empresa de consultoria nesse negócio. Com certeza. Porque aí eu tive a autorização do governo pra fazer isso. Né? Então, aí que nasceu a Study and Work USA. É isso. Em vez de ficar chorando porque não estava dando certo nas empresas, porque tu tem a veia empreendedora e quer fazer diferente, quer empreender dentro do negócio de outros... Você decidiu empreender por ti eu fui mesmo. muito assim, eu sempre tive muito cuidado para fazer aqui tudo de acordo com a lei. Então, eu não abri a empresa e não comecei a falar até eu ter documentação e autorização do governo para isso. Então, eu fiquei quieta. Eu podia estar com esse business, assim, há 2, 3 anos, mas eu segurei. Sim. Fui fazendo para ver se dá certo também. E aí, a hora que eu tive a legalização para fazer, eu abri a boca e comecei a fazer. Aí, eu abri outras faculdades. Com certeza. Eu mostrava o modelo, ó, tá aqui, ó, fiz isso nessa aqui. E cresce a cada dia, porque as faculdades, elas sabem uma das outras. Nossa, é um mercado desse tamanho. E eu também, acho que eu fui muito, como é a palavra...
Quando eu vi que um mercado que eu falei assim, eu antes de eu abrir a boca para falar de uma faculdade, eu fecho exclusividade. Olha que maravilha. É a minha condição. E Ali, como eles amam o estudante brasileiro. É maravilhoso para eles. A minha sobrinha, ela veio fazer pós aqui nos Estados Unidos. E quando ela terminou a pós, e ela fez vários projetos, né, pesquisas e tudo mais nessa pós dela, quando ela encerrou, ela queria voltar para o Brasil, 3 faculdades aqui dos Estados Unidos ficaram atrás dela, desesperadamente. Olha só que legal. Desesperadamente, ofereceram mundos e fundos, tanto que ela retornou para fazer o doutorado. Olha isso. Então, o americano, ele investe demais em educação, muito. Né? Isso é muito sério para o país. Hoje, por exemplo, eu só trabalho com cursos STEM, e eles querem reter talento. Querem. E o brasileiro é muito talentoso. Então, quando vê, é que nem eu virei um negócio que eles chamam asset para a faculdade. Isso. Ele fala assim, eu trouxe uma estudante, ela vai lá e desenvolve um negócio e me lota. Outra coisa, o brasileiro traz o quê para a faculdade? Eles querem o quê? Diversidade. Sim. Não é aquela faculdade que só tem ou indiano, ou só chinês, ou americano, porque quando você traz um profissional brasileiro para cá, e os meus estudantes, os meus clientes, eles são alto nível. Então, eu ia te